Fala pessoal do canal, aqui é o Silver. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre uma recomendação de um anime, que no caso seria a obra Toaru Series. Eu queria recomendar, já que é um universo bem interessante, que é a obra de Toaru, que tem como sua obra principal Toaru Majutsu no Index, mas tem os seus spin-offs, que no caso seria Toaru Kakeru no Railgun e Toaru Accelerator. E no caso, como é que eu vou falar de Toaru Universo? O universo de Toaru é um universo bem rico, apesar dele ser retratado mais na Cidade Academia. O problema é que a Cidade Academia é o grande foco da obra. Já em outros conceitos, tipo, como é que eu posso falar dessa tal Cidade Academia em comparação a outras cidades do universo de Toaru e outros países? Sendo que na Cidade Academia ela é um lugar futurista, onde os personagens ganham poderes na base da ciência, da tecnologia. Eles passam por um projeto de ganhar poderes, que no caso seria poderes do level 0 até o level 5. Level 5 mais poderoso, level 0 sem poderes, level 1 com poderes baixos e em diante. Sendo que tem raros personagens tanto com level 5 quanto com level 4. E Toaru ele se destaca em trazer bastante personagens, ao ponto que na obra os personagens são sempre personagens jovens, como os principais, mas tem os personagens com mais velho, mas tipo, os personagens que tem foco são os mais jovens. A obra principal tem como protagonista Kamijo Otoma, que é um personagem level 0 entre aspas, já que o level 0 é personagens que não tem poderes, e no caso Toma ele é considerado na Cidade Academia não ter poder, já que o poder dele, se não me engano, é retratado pela magia, que é o outro lado de Toaru, já que em Toaru tem poderes da ciência e da magia. O poder dele da magia se trata de Imagine Break, que é um poder que fica em sua mão direita, que no caso faz tudo que ele toca, todas as habilidades que ele enfrentar, tipo, se ele enfrenta alguém que tem a habilidade de soltar fogos, é uma suposição, se ele tocar nesse fogo ele cancela essa habilidade, ou se ele enfrenta alguém que tem o poder de deixar o corpo mais resistente, no soco dele a pessoa vai sentir como um soco normal, já que ela não vai conseguir ter resistência ao soco do Toma, ele cancela habilidades. Mas no caso o Imagine Breaker ele tem muito mais do que só a habilidade de cancelar, mas aí seria um grande spoiler da obra. E no caso Toaru Index ele retrata mais os personagens do lado da magia, ele tem um foco nos personagens da magia, que no caso seria retratando os personagens da magia como o vilão que apareceu na primeira temporada da obra, que é o vilão talvez o principal de grande parte de Toaru, que é o Aleister Crowler. Ele é um vilão que ganhou bastante destaque na obra, e ele é um vilão que ele é quem fundou a Cidade Academia, mas ele é um vilão da magia. Apesar dele ter fundado ao lado da ciência, ele é um cara da magia e ele é um mago, como é retratado. Não me lembro, eu acho que ele não é um God Master, que é a posição mais alta, tipo level 5 do lado da magia. E no caso em Toaru ele tem um spin-off que é o Toaru Railgun, que no caso seria retratando como protagonista a terceira level 5, que seria a Misaka Mikoto, a Railgun. No caso existem mais 7 level 5s, mas quem ganhou bastante destaque na obra principal foi Misaka Mikoto, ao ponto que ela ganhou um spin-off que é Railgun, que ele seria mais como um prequel da Index, tipo... Index tem 3 temporadas, Railgun tem 3. A primeira temporada de Railgun se passa antes da primeira de Index, a segunda de Railgun se passa antes da segunda de Index, a terceira de Railgun se passa antes de Index, da terceira de Index. É tipo um spin-off, cada temporada de Railgun se passa antes da de Index. E daí Railgun é diferente, o ponto é que os personagens que ganham mais destaque são do lado da ciência, e ele foca mais em um estilo House of Life, né? Que é aquele estilo mais comediazinha, ele tem muita ação igual ao Index, mas menos, ele é mais focado na comédia. Tem a aparição do protagonista de Index, o Toma, já que ele é um personagem que aparece bastante em todas as obras, né? Mas o foco é na Mikoto e nas amigas dela do colégio que ela estuda, que é a Tokiwadai, que é um colégio bem prestigiado da Cidade Academia. Como eu retratei, ela é a terceira level 5, né, do 7, então ela é a terceira mais poderosa.
A habilidade dela, Railgun, seria a habilidade de eletricidade com magnetismo. E ela é uma personagem extremamente poderosa, ela, ao ponto que no início de Railgun ela parece quase invencível, né? Na segunda temporada, assim que ela enfrenta alguém mais poderoso, né? E falando nesse ser mais poderoso, falarei dele agora, já que ele é o protagonista de outro spin-off da obra. E esse cara, como é que eu vou falar? Ele é o meu protagonista favorito da obra Index, ele é o meu personagem favorito da obra Index, que é o Accelerator. Ele se trata sendo o level 5 mais poderoso, não o primeiro, ele é o número 1 dos level 5. O Accelerator, ele tem o poder de controlar vetores, manipular vetores, seria o certo. Vetores é algo que no cálculo da física seria como rebobinar. Ele tem uma habilidade que é bem complicada de se explicar e complicada de entender. Mas, vamos tentar, um espelho, ele tem o poder praticamente de refletir as coisas. Sendo que se alguém tem a habilidade de raio, ele consegue refletir o raio da pessoa, ou consegue manipular esse raio. Ele consegue, no caso, manipular qualquer habilidade que, no caso, nos cálculos de vetores ele consiga calcular. Mas no caso, essa habilidade não é uma habilidade tão fácil de controlar, ao ponto que o personagem tem que ser bem inteligente para controlar vetores. Para manipular os vetores, que no caso seria o Accelerator, tem que ficar calculando eles toda hora, qualquer habilidade. Se ele vai enfrentar alguém com habilidade elétrica, ele tem que calcular os vetores dessa habilidade elétrica. E na série do Accelerator, que é Toaru Kakeru no Accelerator, ela é mais uma versão do anti-herói, né? Já que o Accelerator ele é o vilão da primeira temporada de Index e o vilão da segunda de Railgun. Mas ele não é um vilão, ele é um anti-herói. Então na obra dele ele mostra que o Accelerator se passa cronologicamente um pouco depois da primeira temporada de Index e um pouco antes da segunda de Index e depois da segunda temporada de Railgun. Ela seria basicamente como um spoiler já da primeira temporada de Index, seria que o Accelerator ele foi derrotado pelo Toma, que é um level 0. E no caso pelo Accelerator, eles são mais poderosos dos level 5, que nunca sequer foi tocado em sua vida. Foi uma coisa meio estranha, ao ponto que ele participava de um projeto chamado Level 6, que seria para fazer o personagem de Level 6, que no caso isso atualmente não existe em Toaru, né? Mas no caso era pro Accelerator ser o primeiro Level 6, e nesse projeto ele teria que matar 20 mil crones de Misaka Mikoto Railgun, né? Que são as pessoas chamadas Sister. No caso ele teria que matar 20 mil delas. E ele estava chegando bem perto, ele já tinha matado mais de 10 mil clones dela, né? E no caso ele acabou os planos do Level 6 sendo arruinado por Kamijo Toma, que se meteu no projeto e derrotou o Accelerator. E no caso, o Accelerator viu no Toma um cara mais fraco que ele, que derrotou ele como um herói. E no caso o Accelerator seria o vilão, mas no caso o Accelerator ele teve uma inveja do Toma, já que o Accelerator no fundo dele mesmo, do coração dele, ele queria ser um herói. E no caso ver o Toma sendo o herói e não ele, acaba abalando o Accelerator, ao ponto que a obra Accelerator ela é mais uma retratação do Accelerator, de um vilão querendo se tornar um herói. E no caso do Toaru também tem um outro spin-off em mangá, que é bem interessante, já que ele se trata do spin-off desse cara que é sim um vilão, não é um anti-herói diferente do Accelerator, que é o vilão do Accelerator, que é o Kakine Teiko, o número 2 dos Level 5, que tem como nome Dark Matter, e a habilidade dele seria Matéria Negra. E falando no Kakine, a obra dele, eu ainda não li muito, eu comecei agora, mas ela praticamente do jeito que tá, ela é praticamente um Accelerator, mas botando o Kakine, já que a história é o Kakine trabalhando com uma criancinha pra tentar enfrentar um mal maior, é simplesmente assim. Mas é uma obra bem interessante, ela é até mais interessante do que a obra do Accelerator, que não é tão interessante, que rouba a cena mesmo é o Accelerator. E é uma recomendação minha, a obra Index, que tem o foco nos personagens tanto da ciência e da magia, que no caso da ciência seria o Zesper e no lado da magia seria a magia, os Magic.
E também tem os raros personagens chamados Gemstones, que no caso seria personagem que já nasce com poderes diferentes de ter que passar pelo um processo de currículo da Cidade Academia, ao ponto que um dos level 5s, que entre aspas é dito como um Esper, mas é um Gemstone, é o número 7 Sugita-gunha. Ele é um Gemstone. E eu recomendo o Toaru, principalmente a série Index, mas a obra inteira, Toaru, é uma obra espetacular, que eu queria que muita gente conhecesse, já que ela não ganhou tanto destaque assim no ocidente. Mas é uma obra bem interessante, a obra Toaru, em um contexto geral. E esse é o vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Falou, fui.